Fala galera, minha dica hoje vai para quem quer passar de primeira na raça na prova do Detran. Eu vou dar algumas dicas aqui do que eu escuto e do que me mandam mensagens. Primeira coisa, você é obrigado a fazer as 20 aulas práticas, porque muitos reprovam no Detran. Nas aulas práticas, você perde um tempo para você ir da autoescola até o local onde você faz as aulas. Quando você chega lá, dependendo do instrutor, não são todos, mas eu vejo muito, porque eu acabo ministrando algumas aulas em locais onde tem instrutores de autoescola dando aula, e meus alunos me mandam muita mensagem. Como eu falei, o tempo é curto cada aula, porque você se desloca da autoescola até o local para iniciar as voltas, né? E vocês deixam muito os instrutores parar as aulas. Em que sentido? O instrutor parar para fumar, o instrutor parar para conversar com outro instrutor de outra autoescola. Se o tempo de vocês já é curto e vocês ficarem deixando os instrutores parar para fazer o que eles querem, vocês não vão aprender. Então, em primeiro lugar, você tem lá os 50 minutos de aula, procura usar o máximo. Ah, Cláudio, mas eu tenho medo de se eu falar com o instrutor ou brigar com ele. Você não precisa brigar, você só precisa deixar claro para ele que o tempo que você tem de aula é curto e você tem que usufruir a cada segundo. Então você não deixa ele sair do carro para fumar, você não deixa ele ficar no celular. O que você fala, nós vamos iniciar a aula e eu preciso do seu apoio. Então, por favor, você pode desligar o seu celular, deixar o seu celular no VibraCall? Isso é importante, galera. Primeira coisa. Segunda coisa, quando você estiver dirigindo mais ou menos, dirigindo bem, muitos alunos me falam, o instrutor fazia o de Uber, deixava eu ir para um lugar, deixava eu ir para o outro. Errado. Se o instrutor entrar no carro e falar, hoje como você já está dirigindo bem, nós vamos fazer tal coisa, vamos até tal lugar. Você não deixa. Cleber, mas o instrutor vai brigar comigo. Não vai brigar, ele vai me boicotar. Não vai boicotar vocês, galera. Vocês têm que pensar que aquele tempo de aula é importante para você aprender. Então não deixa que o instrutor faça daquele tempo o tempo dele. É o seu tempo. Quem pagou ali foi você. Hoje muitos reclamam que o valor da autoescola é caro. Concordo, o valor é caro. E por que vocês deixam os instrutores ficar parando a aula? Não deixa, presta atenção nisso. O seu tempo é precioso. Então, foi para o local onde você vai treinar as aulas, usufrua muito do instrutor. Como assim? Cobre do instrutor. Se você está deixando o carro morrer, chega para o instrutor e fala, estou deixando o carro morrer, qual é meu erro? Eu vou fazer de novo e me fala qual é meu erro para eu consertar, para eu me policiar. Cobrem do instrutor. E não você saiu deixou o carro morrer, aí você olha para ele, ele olha para você, aí ele fala assim, desse jeito, aí você vai reprovar lá na prova do Detran. Aí você sai de novo, deixa o carro morrer, o instrutor... Não, ele não tem que falar isso, ele tem que ver qual é o seu erro e te ensinar a forma correta. Se você não cobrar dele, ele vai só ficar reclamando, falando e não vai dar em nada. Então a primeira coisa é o tempo. Procurem fazer o tempo máximo de aula possível. Evitem deixar os instrutores ficar no celular, evitem fazer que o instrutor faça caminho que ele queira. Não deixa, galera, isso é importante. Se vocês não fizerem as aulas de forma correta, vocês não vão ficar preparados para fazer a prova no Detran. Tá? Então muitos me mandam mensagem reclamando disso. Tá? Isso acontece porque vocês cobrem dos instrutores. Não vai usar o celular, vai prestar atenção no que eu estou fazendo. Se você está fazendo errado, você para e fala para ele, se eu estou fazendo errado, o que eu estou fazendo de errado? Você é o instrutor, vê qual é o meu erro e procura me ajudar. E não você errar e deixar o instrutor xingar, o instrutor falar isso, falar aquilo, não cobre. Se você viu que o instrutor não é aquilo que você que não é aquilo que você desejava, você vai na autoescola e você exige um outro instrutor. Tá? A autoescola é obrigada a te passar por um outro instrutor. Claro, ela vai ver a agenda dela, vai ver lá o cronograma certinho, mas faça com outro instrutor. Se você tiver com dificuldade com aquele carro, achar que o carro está muito detonado, procure fazer com outro carro. Hoje, pela lei, a autoescola tem que ter no mínimo 2 instrutores e 2 carros. Então, se um carro está ruim, você procura fazer com outro. Outra coisa que também muitos me falam, se você faz 20 aulas, um exemplo, num Gol, chegar no dia da prova, vão te dar um Celta, você vai reprovar? O que você acha? Para e pensa. Você fez 20 aulas no Gol, chegou no dia da prova, eles te deram um Celta. Cara, mas a minha autoescola fez isso. Por que ela fez isso? Porque você deixou ela fazer. Tá? É importante, se você fez aula num carro, você pergunta, esse carro que eu estou fazendo aula é o carro que eu vou fazer lá na prova do Detran? Isso é importante. É assim, galera. Então,
prestem atenção, façam as aulas, cobrem o máximo dos instrutores de vocês. Existem muitos instrutores bons em autoescola, existem muitas autoescolas boas. Como eu dou sempre a dica, procura sempre achar autoescola por indicação. Não vai entrar na autoescola por preço. Ah, eu vou nessa autoescola porque o preço é bom. Ah, eu vou nessa autoescola porque ela é cara. Então, se ela é cara, ela deve ser boa. Não. A melhor coisa é você pedir indicação. Pô, meu amigo lá do trabalho, da faculdade, meu vizinho, ele fez autoescola. E essa autoescola que você fez é boa? O instrutor é bom? Ah, a autoescola é ruim, não entra. A autoescola, o instrutor é ruim, não entra. Ah, meu amigo me indicou, puta, a autoescola é boa, o instrutor é bom, eu passei na raça, ele me ensinou tudo. Essa é uma boa autoescola para você entrar. Então, procurem isso.